Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez às nossas aulas. Iremos prosseguir com o estudo dos evangelhos. Na semana passada, vimos um panorama geral dos evangelhos sinóticos e a partir de hoje nós iremos trabalhar de forma detida cada um dos evangelhos, iniciando por Marcos. Como nós abordamos na aula anterior, a maioria dos estudiosos é da opinião que Marcos foi o primeiro redator dos evangelhos. Dos 4 evangelhos, Marcos teria sido o primeiro a registrar o seu ponto de vista a respeito da vida e do ministério de Jesus Cristo. Portanto, pegue a sua Bíblia e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento em que somos abençoados e privilegiados pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Que saiamos hoje dessa aula, Senhor, mais capazes de manejar a Escritura e mais capazes de compreender a verdade contida, além das letras, Senhor, mas o espírito da profecia que se encontra na Tua Palavra, que ela se torne vida para cada um de nós e que nós possamos compreender também a parte humana da Escritura, como ela se formou, como ela se divide e como nós podemos aprender dela para também ajudarmos a outras pessoas. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos iniciar a temática do Evangelho de Marcos e costumamos abordar dentro da disciplina de panorama, como nós vimos também no Antigo Testamento, características fundamentais, como autoria, data, estrutura do livro, as principais temáticas também. Falando sobre a autoria, o primeiro ponto que nós precisamos destacar é que nenhum dos evangelhos, nem os sinóticos, nem João, são evangelhos nominados em seus cabeçalhos ou em seu corpo. Na realidade, o evangelista João é o único que assume a autoria do seu evangelho. Ele chama-se de discípulo amado. Agora, os sinóticos, eles não nomeiam o autor do evangelho. Todas as atribuições de título aos evangelhos foram feitas posteriormente pela tradição da igreja, mas há fortes razões para nós crermos que cada um dos evangelistas que foram nominados pela igreja, de fato, foram os responsáveis pela produção de tais textos. Por exemplo, quando nós tratamos do Evangelho de Marcos, existem testemunhos primitivos que defendem a autoria de um homem chamado João Marcos para a composição do Evangelho de Marcos. E o testemunho mais forte e mais antigo a respeito dessa autoria é de um pai da igreja chamado de Papias. Papias foi bispo, isso é, um líder da igreja na cidade de Herápolis, e ele viveu ali no início do segundo século, por volta do ano 132 depois de Cristo. Dizem alguns que Papias foi discípulo de um dos discípulos de João. Então, Papias seria o terceiro dentro da linha sucessória dos apóstolos. Imagina você ser discípulo de um discípulo de um dos apóstolos do próprio Cristo. E nós temos um texto que foi preservado a respeito da vida de Papias por Eusébio de Cesareia, um historiador da antiguidade, que é datado ali por volta do início do século II também, depois de Cristo. E Eusébio de Cesareia, falando a respeito de Papias, ele diz o seguinte, abre aspas, o ancião costumava dizer, Marcos, na qualidade de intérprete de Pedro, registrou cuidadosamente por escrito tantas coisas quanto ele relembrava de cor. Embora não de forma ordenada das coisas feitas ou ditas pelo Senhor, com efeito, ele nem ouviu o Senhor, nem o acompanhou. Mais tarde, porém, como eu disse, ele ouviu e acompanhou a Pedro,
que costumava passar adiante seu ensinamento sob forma de creirai. Mas não tinha intenção alguma de apresentar a composição ordenada dos logia do Senhor. Consequentemente, Marcos nada fez de errado quando pôs por escrito alguns itens individuais, tais como ele relatou-os de memória. Efetivamente, sua única preocupação foi não emitir nem falsificar nada do que ouvira. Bom, esse relato é tirado do livro As Testemunhas Oculares, do Richard Bauckham, e ele está citando Eusébio de Cesareia. As adições que foram feitas entre parênteses são do autor, Bauckham, e a sua interpretação. Ele é um estudioso do Novo Testamento, da Universidade de Oxford, e ele coloca uma possível interpretação a respeito de quem o texto está se referindo, como por exemplo, tantas coisas quanto ele, Pedro, relembrava de cor. Então, há um testemunho primitivo aqui de Papias, em que ele diz que o ancião, ou seja, possivelmente um discípulo dos apóstolos, costumava dizer: Marcos, que é o autor do Evangelho, na qualidade de intérprete de Pedro, Pedro apóstolo, registrou cuidadosamente por escrito tantas coisas quanto ele quem? Para Bauckham, Pedro, relembrava de cor, embora não de forma ordenada. Então, qual é o primeiro dado que nós temos aqui? Que Marcos registrou como um amanuense. O amanuense era um secretário contratado para escrever as palavras de determinada pessoa, um escriba. Então, Marcos, como amanuense de Pedro, registrou cuidadosamente tantas coisas quanto ele, Pedro, relembrava de cor. Mas o próprio Papias diz, embora não de forma ordenada, ou seja, não necessariamente está em uma ordem cronológica os eventos narrados no Evangelho de Marcos, de acordo com a descrição de Papias. Entretanto, ele finaliza esse relato dizendo: Marcos nada fez de errado quando pôs por escrito alguns itens individuais, tais como ele, Pedro, relatou-os de memória. Efetivamente, sua única preocupação foi não emitir nem falsificar nada do que ouvira, ou seja, os itens não estão ordenados, mas Marcos preocupou-se em não omitir e nem falsificar nada do que ouvira de Pedro. Portanto, quando nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, muito possivelmente nós estamos lendo o Evangelho de Pedro. O relato é de Pedro, registrado por Marcos, não de forma ordenada, mas de forma fidedigna. Tanto que você percebe que a ordem de alguns eventos em Marcos vai diferir da ordem de alguns eventos nos demais evangelhos. Isso é normal. Está sendo colocado aqui a memória do evangelista, a memória do apóstolo. E a memória do apóstolo não necessariamente é uma memória muito nítida, mas talvez já como um homem idoso, ele vai relembrando de cor e ali ele vai repassando para Marcos, que vai servir como base para os demais evangelistas, Mateus e Lucas. E além do relato de Papias, Clemente de Alexandria, que foi um dos pais da igreja da antiguidade, Orígenes também e Jerônimo confirmam a autoria de Marcos. Carson, D.A. Carson, que é um estudioso prolífico do Novo Testamento, muito conhecido nos dias de hoje, ele alista alguns fatores que favorecem a autoria de Marcos para esse evangelho. Bom, há descrições vívidas, deste evangelho apontam para a presença de uma testemunha ocular como agente narrativo. Veja comigo, por exemplo, 6,39, Marcos capítulo 6, versículo 39. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. É interessante a tradução 6,39 da NVI. Ele fala sobre a grama verde. Então, ele traz uma memória muito nítida de detalhes que possivelmente só uma testemunha ocular poderia estar narrando, alguém que esteve presente. Não é um testemunho que vem de terceiros, mas de uma testemunha primária dos eventos. Eu estava lá e a grama era verde. E muitos outros exemplos, né? Estamos apenas fazendo um recorte. Também
2. A forma crítica que o Evangelho se refere aos 12. Somente um apóstolo teria autoridade para criticar os próprios apóstolos. Naquele cristianismo inicial, incipiente, a figura dos apóstolos representava como que um colegiado de autoridade a respeito das tradições de Jesus. E havia um respeito muito grande para com esse colegiado. Então, provavelmente, só um próprio apóstolo teria coragem de descrever os eventos a respeito desses discípulos com uma visão crítica. E quem fez isso? Muito provavelmente o próprio Pedro. Isso vai coadunar com a narrativa aqui de que Pedro foi o autor do evangelho no qual Marcos registrou, conforme descreveu Papias. Veja, por exemplo, o final do evangelho de Marcos, no capítulo 14, já entrando nos eventos da paixão, no 14, 27 a 31, e disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor, as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu. E aí Jesus vai informar que Pedro iria traí-lo. E posteriormente, a partir do versículo 32 até o versículo 42, nós vamos ter a informação de que os discípulos estavam dormindo, enquanto Jesus os está incitando para orar. Então mostra a fragilidade deles. E no versículo 43 ao 50, cada um dos discípulos foge depois que Jesus é preso e depois que ocorre aquele desentendimento com os guardas, né, do Sinédrio. Versículo 50. Então, deixando, todos fugiram, e um certo mancebo o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Inclusive, alguns vão conjecturar que possivelmente esse jovem nu, que fugiu apenas com um lençol, mas lançaram a mão nele e ele seguiu correndo nu, seja o próprio evangelista Marcos trazendo aqui um registro da sua memória, como ele participou de alguma forma desses eventos. Seria uma forma de registrar a sua presença, talvez, uma forma de deixar a sua marca. É o único evangelista que menciona esse evento, mas é apenas uma conjectura. Bom, ainda sobre a autoria, Balcohan vai destacar que entre os três evangelhos, Marcos é o que mais cita o nome de Pedro. É em Marcos que o nome de Pedro mais aparece. Uma vez para cada 432 palavras. Já em Mateus é uma vez para cada 654 palavras. Em Lucas, uma vez para cada 670 palavras. Bom, e quem era esse João Marcos, o possível autor do Evangelho? João Marcos ele foi filho de Maria, a quem os discípulos se reuniam em sua casa. Nós vemos isso em Atos 12. Os discípulos reuniam-se na casa desta mulher chamada Maria, não Maria, mãe de Jesus, nem Maria Madalena. E ele era sobrinho de Barnabé. Barnabé, o parceiro de Paulo na primeira viagem missionária. João Marcos os acompanhou nessa primeira viagem, mas há um momento em que João Marcos abandona e Barnabé e Paulo acabam separando-se, tendo uma contenda por causa desse abandono de João Marcos. E no início da segunda viagem missionária, Barnabé queria levá-lo novamente, mas Paulo não permite. Então, João Marcos é este possível jovem, esse filho de Maria, que foi sobrinho de Barnabé, em algum momento parceiro de Paulo. Tudo indica que ele foi o responsável pela redação do Evangelho de Marcos.
A data sugerida a respeito desse evangelho se encaixa com as evidências entre o ano 55 a 60 depois de Cristo, colocando como o primeiro evangelho. Vai haver uma divergência de autor para autor, mas de modo geral seria isso, uma data mais conservadora, entre 55 a 60. E também 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, vai informar que esse João Marcos, ele foi companheiro de Pedro. Ele serviu fielmente a Pedro como um filho na fé. Veja lá, 1 Pedro 5,13. 1 Pedro 5,13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Isso coaduna com a descrição de Papias quando diz que Pedro estava narrando o evangelho a Marcos. E aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 14, o próprio Pedro, versículo 13, menciona Marcos como seu filho na fé. Então, o conjunto desses dados nos dá fortes razões para crer, baseados não só nas evidências bíblicas, mas também nas descrições e nos relatos dos pais da igreja, que são muito importantes, lembrando que eles estão mais perto dos eventos do que nós. Então, nós estamos a 2 milênios de distância dos evangelhos, né? Clemente de Alexandria, Papias estavam a menos de 100, talvez menos de 5, próximo de 50 anos, 70 anos dos eventos. Seria muito mais fácil eles trazerem consigo não só a memória, mas as tradições que foram passadas a respeito da formação de cada evangelho. Possivelmente eles traziam a informação mais fidedigna, que Marcos foi o autor desse evangelho que foi narrado por Pedro. Então, quando você estiver lendo o evangelho de Marcos, pense na descrição, na narrativa, na vida de Pedro sendo mencionada aqui. Bom, os destinatários desse livro, desse evangelho. As evidências indicam que Marcos foi escrito para leitores romanos, tá? Então é para um público gentílico. Esse fato fica claro a partir de alguns elementos presentes no texto. Por exemplo, expressões gregas, elas são traduzidas ou explicadas por expressões correspondentes latinas, do latim, que era a língua dos romanos. Então, qual seria a razão de explicar algo que está escrito em grego para o latim, se a língua grega é a língua padrão desse público? Possivelmente ele está querendo explicar para alguém que vai entender melhor na sua língua nativa. Então veja comigo, 12:42. Marcos 12:42. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam um quadrante. Então, sabe-se qual é o valor de 2 moedas a partir da leitura do texto grego. Mas um quadrante é um valor, uma unidade de medida genuinamente latina. E ela está sendo colocada como um equivalente aqui às 2 moedas para uma explicação. Ou ainda 15:16. 15:16. E os soldados o levaram dentro a sala, que é a da audiência, e convocaram a toda a corte. Ou seria melhor a leitura na Almeida Revista Atualizada. 15:16. Eu estou lendo aqui na Corrigida Fiel, acredito. Na Bíblia Física, eu vou abrir aqui na digital em 15:16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, ou seja, o pretório é o termo correspondente para a explicação, é o termo latino correspondente para explicar o que é o palácio para os leitores que estão recebendo esse texto, no caso, romanos, né? E também a tradução de expressões aramaicas. Qual seria a necessidade de traduzir um texto que está escrito em aramaico,
se é um judeu que está lendo. O judeu compreende aramaico, mas como não é um judeu que está lendo, é necessário traduzir. Veja lá 3,17. 3,17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, os quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Um judeu sabe o que significa Boanerges, mas um romano não. Por isso tal explicação. 5,41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é menina, a ti te digo, levanta-te. Ou mais uma vez, ele está explicando algo para um leitor latino. Ou ainda 7,34. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. 14,36. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice. Abba é um termo de compreensão um pouco difícil, mas popularizou-se a ideia de que Abba seria o som de uma criança como que balbuciando ao seu pai, algo como paizinho. Essa ideia foi popularizada pelo teólogo alemão Joaquim Jeremias, mas o próprio teólogo Joaquim Jeremias posteriormente corrigiu essa informação. É muito provável que Marcos, como um autor que está escrevendo para um público romano, ele tem esse costume de pegar expressões aramaicas e traduzir para o equivalente da língua daquele povo, o equivalente latino. Tanto em latim quanto em grego. Provavelmente, Abba, pai, seria Abba, que quer dizer pai. Então, não necessariamente é o balbucio de uma criança, é um termo carinhoso. Mas pai aqui é pater no grego, ao lado do termo Abba, que seria o aramaico. Então, me parece que ele está dizendo pai em aramaico, que quer dizer pai em grego. Alguns vão concordar com essa ideia, mas não necessariamente significa um balbucio. Pode ser que sim, pode ser que não, mas essa ideia tem sido bem popularizada, né, de que Abba seria paizinho. Alguns vão discordar dessa possibilidade. A utilização de diversos termos latinos, como quadrante, a moeda romana, pretório. Rufo é mencionado em 15:21, veja lá. 15:21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Simão Cirineu é mencionado aqui como aquele que vai carregar a cruz de Cristo, né? E ele é pai de Alexandre e Rufo. E lá em Romanos, capítulo 16, versículo 13, veja comigo. Romanos 16, 13. Rufo é mencionado. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. A sua mãe e minha. Perdão. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Ou seja, a mãe dele também é de Paulo. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, esse Rufo está aí na igreja de Roma, saúda-o. Se Rufo mora em Roma e Rufo é mencionado aqui como uma testemunha, que talvez vá trazer algum crédito aqui para alguma memória, né, para aqueles que estão lendo o texto, possivelmente o texto está sendo escrito também para romanos, né, tendo em vista que Rufo mora em Roma. E ele é mencionado aqui no Evangelho como uma forma de testificar que ele foi uma testemunha, que o pai dele foi uma testemunha ocular. Essa
esse costume de colocar testemunhas oculares que tragam valor no sentido de credibilidade ao texto é muito comum. Isso vai ser bem desenvolvido no livro do Richard Dawkins, As Testemunhas Oculares. Bom, passando adiante, características do livro. Marcos é o livro da ação, é o evangelho da ação. Então ele não é o evangelho dos grandes discursos, como é o evangelho de João. Ele não é o evangelho das grandes oratórias de Jesus, como é o evangelho de Mateus, onde ele sobe no monte e prega o sermão do monte em 3 capítulos. É o evangelho da ação. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz milagres, Jesus vai de um lado para o outro. Tanto que a palavra-chave, a palavra de ordem do evangelho de Marcos é imediatamente, ou e logo. Serve como transição entre quase todos os eventos narrados. Imediatamente Jesus, ou e logo o Espírito, por exemplo, 1,12, e logo o Espírito impeliu para o deserto. 1,18, imediatamente deixando as suas redes, e logo o chamou, e logo correu, e logo saiu da sinagoga, e logo desapareceu, e logo Jesus, e logo se levantou. Ou seja, é um evangelho muito prático. Isso também é uma evidência, ou pelo menos é um argumento a favor da ideia de que o evangelho está sendo escrito para romanos. São soldados, são talvez membros da guarda romana, pessoas que estão acostumados com atitudes mais práticas. Então eles não estão interessados em longos discursos filosóficos, como estão os gregos, por exemplo, que receberam o evangelho de João, ou os judeus, que estão acostumados com grandes discursos proféticos, mas são romanos acostumados com a prática, com a movimentação e o deslocamento de tropas. E Jesus, ele aparece aqui como aquele grande mestre, mais um mestre de ação, de movimento. É um evangelho muito rápido, um evangelho muito curto e objetivo. Ele não tem muitas coisas a dizer a respeito dos grandes discursos, mas através da prática e das obras de Jesus. Como se divide? Em 3 partes, basicamente. O início do ministério de Jesus na Galileia, o ministério da viagem para a Judéia, o caminho de Jesus até a Judéia, né? E o término do ministério de Jesus na Judéia. Então, o início, o momento intermediário e o fim. O início na Galileia é a fase da aceitação de Jesus. O fim na Judéia é a fase da rejeição. Na Galileia, Jesus é revelado e é aceito pelos pobres. Na Judéia, ele é martirizado, rejeitado e martirizado pelos religiosos do templo e do sinédrio. Então não foram todos os judeus que rejeitaram a Jesus. Foram os chefes do poder político, religioso daquela época, os saduceus e os fariseus. Ainda a respeito da estrutura do Evangelho de Marcos, os melhores manuscritos e traduções mais antigas terminam no capítulo 16, versículo 8. Tá? Terminaria assim: e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Do versículo 9 ao versículo 20, as Bíblias que contêm o 9 ao 20 são chamadas de o final longo de Mateus. Esse termo é utilizado, o final longo de Mateus. Por quê? Bom, quando nós estudamos manuscritologia lá em bibliologia e teologia sistemática, você lembra que nós dissemos que existem 2 fontes de tradução para os textos do Novo Testamento: o texto crítico e o texto majoritário. O texto majoritário é aquele que possui a maioria dos manuscritos, mas eles são mais recentes, século X, mas tem muitos, mais de 6.000. O texto crítico é aquele, ou minoritário, é aquele que possui a minoria dos manuscritos, são 6 compilados, ou menos de uma dezena, mas esses textos são muito antigos, até próximo do século II, ou seja, estamos falando de 100 e pouco, talvez, depois de Cristo. Então, qual é o texto mais fiel? O mais antigo com a menor quantidade, bem perto dos eventos, ou o mais recente para a gente, né?
só que com a maior quantidade? Depende. Depende das avaliações dos estudiosos, depende da qualidade do manuscrito, como esse manuscrito é citado por outros pais da igreja. Enfim, são vários critérios que não cabe a nós, não cabe a gente estudar aqui no momento. Isso foi melhor abordado na aula de manuscritologia. Mas o fato é que, dependendo do manuscrito que você vai usar como fonte, talvez alguns versículos estejam e outros não. E aí eu já falei sobre isso. Não há nenhum versículo que vá prejudicar qualquer tipo de doutrina fundamental. É o final longo de Mateus e um texto de 1 de João que fala: são três os que testemunham no céu, a água, o Espírito. Fala sobre Trindade, mas existem dezenas de outros textos sobre Trindade. E a perícope da mulher adúltera também há uma diferença ali entre os manuscritos. Mas nada de anormal. A correspondência entre esses textos chegam a ser, dizem alguns, até mais de 97%. Só que, no caso aqui do Evangelho de Marcos, há essa diferença, o final longo e o final curto. E aqui eu quero trazer uma observação que é colocada pelo Gandry, que é um estudioso também do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: essa questão textual não afeta qualquer doutrina maior da fé cristã. A inspiração bíblica, por certo, não está em pauta, mas somente qual teria sido o texto original da Bíblia, em oposição às adições posteriores feitas por copistas. Os mais antigos e mais fidedignos manuscritos, para ele, os mais fidedignos são os do texto crítico, o mais antigo. Do Novo Testamento, ainda não haviam sido descobertos em 1611, pelo que os tradutores da versão do King James não podiam saber que o final longo era textualmente duvidoso. Então, pode ser que esse final do 9 até o 20 tenha sido adicionado, ou pode ser que as Bíblias que só tem o texto até o versículo 8, o 9 ao 11 foi retirado. E aí, foi retirado ou foi adicionado? Não vai fazer nenhuma diferença fundamental na doutrina bíblica, mas é apenas uma questão manuscritológica. Bom, talvez na sua Bíblia esse pedaço, esse 9 ao 20, esteja entre colchetes. E tem uma observação na nota de rodapé, não consta nos melhores manuscritos. Sempre que aparece esse termo melhores manuscritos, se refere ao texto crítico. Bíblias que se baseiam no texto crítico: Almeida Revista Atualizada, a Nova Almeida Atualizada, acredito que a NVI também. Agora, Bíblias que se baseiam no texto majoritário: King James, a Almeida Revista Corrigida, se não me falha a memória. E vamos prosseguindo. Temáticas principais a respeito desse evangelho. Então já vimos a autoria. É um evangelho narrado por Pedro, escrito por João Marcos, que é sobrinho de Barnabé, foi parceiro de Paulo e era o filho amado de Pedro, ministerialmente. Ele era filho legítimo de Maria, na qual os discípulos se reuniam em sua casa. Esse evangelho é um evangelho datado entre o ano 55 e 60. É um evangelho dividido em três partes geográficas: o início da ação missionária de Jesus na Galileia, sua viagem até a Judéia, onde ele faz muitos milagres, e a sua rejeição na Judéia. Um evangelho que traz como característica a ação, o evangelho da ação, imediatamente, logo um evangelho muito rápido, muito breve. E por fim, a temática principal desse evangelho é Jesus como Filho de Deus. Jesus é apresentado no evangelho de Marcos como o Filho de Deus. Naturalmente, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem, ele é o Salvador, todos os outros títulos que são mencionados nos demais evangelhos. Mas a ênfase para Jesus nesse evangelho é Filho de Deus. Primeiro versículo, 1:1, traz consigo essas palavras. Veja lá, 1:1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Isso é reafirmado no batismo de Jesus, 1:11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. 3:11. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se, dizendo:
e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. 5:7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Na Transfiguração, 9:7. Desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é meu Filho amado, a ele ouvi. Portanto, um dos seus objetivos é convidar as pessoas ao arrependimento diante do Messias, Jesus Cristo, e ele é o Filho de Deus. Jesus não somente é o Filho de Deus, mas ele é o servo do Senhor. Ele é o servo sofredor, aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Jesus apresenta-se como um servo nesse evangelho. O foco é a cruz. Por isso, a paixão de Cristo, isso é, os eventos relacionados à sua morte, a crucificação, a ressurreição, recebem uma ênfase especial. A tônica é muito lenta a partir do momento que Jesus entra na Judéia. Parece que o evangelho ele está em passos muito acelerados até o momento da paixão. De repente, a partir da entrada de Jesus na Judéia, o ritmo acelera, a atividade torna-se lenta, o clima torna-se dramático e a ênfase está na paixão de Cristo. Ele como um servo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E esse servo sofredor, ele é baseado, ou melhor, a sua ênfase, a missão que Jesus está trazendo aqui, que é destacada no Evangelho de Marcos, é profetizada a partir da luz de Isaías 53, onde o Ebed e Yahvé, o servo do Senhor, aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o reputavam como aflito, ferido de Deus e oprimido. E Marcos apresenta Jesus como esse servo sofredor. 8:31, veja comigo, Marcos capítulo 8, versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipe dos sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é o servo do Senhor, o servo sofredor, baseado lá em Isaías 53, que foi profetizado a respeito do Messias, a respeito da vinda do Senhor, que entregaria a sua vida em resgate de muitos. E ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. E assim foi também com Jesus. Então, Marcos é um evangelho que apresenta o Senhor a partir de uma perspectiva muito objetiva, muito prática e muito possivelmente a partir da perspectiva de Pedro, o apóstolo. Na próxima aula nós vamos estudar as características e uma introdução a respeito do evangelho de Mateus. Revise esse material. Espero que você tenha gostado. Um abraço.